Fala, nação, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as informações aí do Flamengo, né? Flamengo, trem pagador. Vene Casagrande trouxe aí informações importantes sobre o Flamengo também, né? Data FIFA aí, só se fala em seleção brasileira, mas a gente aqui tá aqui ligado para trazer informações para vocês aí, informações sobre o Flamengo, né? Além de Libra, que, nossa, já tá cansativo. Só se fala em Libra. Nesse assunto aí já tá ficando já saturado, beleza? Vamos ver também mais informações. Então, chega mais, vamos ver o que o Vene Casagrande falou aí. Desse vídeo, que é o Flamengo, o trem pagador. Vocês se recordam que o Sport tem um jogo contra o Flamengo. Flamengo, Sport, na verdade, Sport e Flamengo. Um jogo atrasado. Inclusive, esse jogo já teve data marcada, vai ser em novembro, dia 13 de novembro. E aí, lá na confirmação da CBF, estava dizendo que seria na Ilha do Retiro. O Sport vem negando que havia vendido o mando desse campo para a Arena Pernambuco durante vários dias, até que, na noite de quinta-feira, um jornalista chamado Vene Casagrande, esse aqui, conseguiu o contrato assinado entre Sport e a empresa que, entre aspas, comprou esse mando para levar o jogo para a Arena Pernambuco, tirando da Ilha do Retiro para levar para a Arena Pernambuco. E por que o Sport estava negando? Porque a torcida do Sport achava isso um absurdo, achava errado a diretoria vender. E no contrato de 13 páginas que eu tive acesso, a assinatura foi feita no dia 30 de julho. Nós estamos dia 10 de outubro, é quando eu estou publicando esse vídeo. Vamos lá, julho, agosto, setembro, mais de 2 meses assinado. Bota aí 70 dias que esse documento está assinado. Há 70 dias o Sport vem negando algo que eles já haviam assinado. E o valor, 3 milhões de reais que eles venderam. Valor com pagamento à vista. Eu li aqui o contrato, publiquei. Só não boto aqui no YouTube porque eu tenho receio de, enfim, cair a monetização, meu vídeo ser tirado do ar. Eu tomo muito cuidado com isso, então eu prefiro não arriscar. Porém, eu vou ler aqui o que o contrato diz, tá? O documento de 13 páginas foi assinado no dia 30 de julho e diz que o Leão, no caso do Sport, recebe 3 milhões de reais com pagamento à vista. Chegou o maior 48 de vantagens do YouTube. Deste instrumento por meio de transferência bancária. Então, o Sport recebeu esse dinheiro no começo de agosto. Porque se eles assinaram dia 30 de agosto e dia 30 de julho, de lá para cá eles vêm negando essa informação. E aí nós soltamos esse contrato. Soltamos também a informação que a divisão da torcida será o seguinte, algo que revoltou demais a torcida do Sport. O Sport terá direito a 70% da carga do ingresso e a torcida visitante, no caso do Flamengo, direito a 30%. O torcedor do Sport ficou revoltado por causa disso. E aí o Sport, que não tinha mais como negar, já que a gente trouxe publicamente esse contrato, veio e confirmou a nossa informação através de uma nota oficial bem grande, confirmando a informação que, de fato, o jogo será na Arena Pernambuco, embora a CBF tenha divulgado que seria na Ilha do Retiro. A torcida do Sport está revoltada. Assim, modéstia à parte, gente, eu consegui praticar um bom jornalismo. É isso que o jornalismo tem que fazer, trazer os fatos, apurar com detalhes, apurar todas as informações. E aí, por isso que eu falo que o Flamengo é o trem pagador. O Sport não vendeu o mando de campo em nenhum outro jogo do Campeonato Brasileiro. Como que um empresário vai investir 3 milhões de reais para comprar um mando de campo de um time rebaixado praticamente? Um time que, entre aspas, ninguém quer ver. Na verdade, a torcida do Flamengo quer ver o Flamengo jogar lá. E eles sabem disso. Então, por conta disso, o Flamengo novamente fazendo um clube receber 3 milhões de reais em um jogo só. E à vista, eles já ganharam esse dinheiro, já receberam esse dinheiro. O dinheiro caiu na conta lá, ó, em agosto, no começo de agosto. O jogo vai ser em novembro. Isso faz diferença também. Quem é economista sabe muito bem disso. Inflação, tal, isso faz total diferença. Então, o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Vocês podem ver aí, todo jogo do Flamengo como visitante, a carga de ingresso para a torcida visitante esgota. Podem ver aí.
E tem time que quase não leva público ao estádio. E quando é contra o Flamengo, o estádio lota. Pode ver aí. É por essas e outras que o BAP, presidente do Flamengo, está certo. O Flamengo tem que ganhar mais que os outros, sim. O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro, sim. O Flamengo faz isso. Um clube praticamente rebaixado ganhar 3 milhões de reais na venda de um mando de campo, gente. O Flamengo não tem que ganhar mais? É claro. Perdão, até falhou minha voz. É claro que tem que ganhar mais. Então, fica aí a informação, todos os detalhes para vocês. Embora o esporte tenha negado, mas depois dos fatos sendo mostrados publicamente através de um contrato assinado, fica impossível negar. Valeu, galera. Tamo junto, forte abraço. Dando bom dia para a nossa bancada, começando pelo Mauro César. Mauro, bom dia, seja bem-vindo. Considerações iniciais aí. E sobre a questão da Libra também, se já quiser dar uma pincelada, fica à vontade, Mauro. Bom dia, Letícia. Bom dia, André. Bom dia a todos. O Flamengo voltou a treinar ontem, né? Eu acho que será importante a gente entender nos próximos dias, à medida do possível, já que os treinamentos são fechados, o que o Felipe Luiz vai fazer para corrigir os problemas do time, porque o Flamengo tem que vencer 3 jogos seguidos. Botafogo, Palmeiras e Racing. E tem que vencer 3 jogos seguidos. O Racing, se possível, por mais de um gol, para ter um conforto que não teve contra os Estudiantes no jogo de volta. Se possível. Claro, o importante é vencer, né? Mas você ainda tem uma preocupação extra que é, na medida do possível, tentar vencer por mais de um gol. Isso é fundamental. E o jogo contra o Racing pode ser muito impactado pelo que aconteceu nos 2 jogos anteriores, né? 2 vitórias, você chega bombadaço, né, no jogo internacional. Mas uma derrota para o Palmeiras, tropeço no clássico contra o Botafogo, empate, ou mesmo perdendo o jogo, isso aí pode minar bastante. Então, são jogos de extrema responsabilidade. O time tem que chegar mais forte e acho que com novidades que surpreendam minimamente seus adversários. Isso é trabalho do técnico. Perfeito, Mauro. André Rocha, bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia, Letícia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe, aí na produção. Isaac, né, na produção. Bom dia a todo mundo. Vamos chegando, por favor, dando like e fazendo a sua inscrição, né, para mais pessoas ficarem... Dá o like para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui fazendo na... É espetacular. Imagina se isso caísse na pesquisa. Os antes entrariam em parafuso. Saudações. É o das crianças, eu acho, né, Mauro? Que eles dividiram na escola, não foi isso? No Rio de Janeiro? Para cada um vir com camisa? Exato. Eu acho que esse vídeo, assim, o que ele mostra, isso não é só nessa escola. Não é só ali. Claro que no Rio mas acontece em vários pontos do Brasil. A grande questão ali é que as crianças não respondem pesquisa. As pesquisas não são tão precisas, claro que não. Elas nem são feitas especificamente para aferir tamanho de torcida. Mas as crianças vão crescer. Quando fizerem 16 anos, elas vão começar a responder pesquisa. Então, a tendência é essa vantagem que o Flamengo tem em número de torcedores sobre os demais, vai crescer. E deve crescer muito. Deve crescer muito. Isso a gente vai perceber daqui a 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, vai começar a aparecer. Vai começar a aparecer, porque é bizarra assim, a diferença. É muito grande. E estamos falando ali de Vasco, que está numa crise, mas é um time de torcida nacional, né? Muito grande, e 2 campeões da Libertadores, né? Palmeiras não. O Palmeiras também é, né? Um recente campeão. Fluminense e Botafogo. São só os times do Rio, que estão destacados ali, obviamente, com mais crianças que torcem por ele. Até pode mostrar o vídeo depois aí, se vocês quiserem, no final, dá até para rodar esse vídeo aí, se não tem problema. Perfeito, então tá aí respondido, tá, Renatão? Abraço. Ismael, bom dia, bancada, se todos do chat, e a todos do chat, sextou. Enquanto não vemos nosso Mengão em campo, é secar o Varmeira contra o Juventude. Muito difícil o Juventude tirar pontos deles, mas tudo é possível, creio eu. A Anne Matos, olá, toda a informação está 100% equivocada e que eles passaram... A gente vai até falar sobre a Libra, tá, Renata? Flavinha, desculpa. A gente vai falar sobre a Libra aí o Mauro pode até abordar sobre esse tópico também, ele que tá... Eu não vou falar sobre isso, tá? Pronto. Eu trabalho para o UOL, eu não vou ficar aqui fazendo fogo amigo. Isso é um problema do UOL. Sim. Então, podem perguntar à vontade, eu não vou falar do UOL. Como se fosse do Globo Esporte, não vou falar. Não cabe a mim fazer esse tipo de... O Danilo trabalha comigo no programa. Então, eu não vou ficar entrando nesse pormenor. O que eu tinha que fazer sobre o assunto, eu fiz. Para quem não sabe, na segunda-feira, ao final do programa, posse de bola, o Danilo Lavieri anunciou
programa acaba às 10 para as 10. Que às 10 horas, no blog dele, estaria uma postagem, um post, um texto, uma matéria, com a assinatura do Landim, concordando lá com a divisão do dinheiro. Na realidade, o que foi colocado foi a assinatura do Landim, que de fato assinou, isso nunca foi negado, no documento de adesão à Libra. Mas o documento que ele coloca não estava completo. Completo tinha sido publicado uma semana antes por Rodrigo Matos no UOL. Então, gente, quando falarem do UOL, não tem só o Danilo, tem o Rodrigo, que faz um trabalho excepcional nessa cobertura e colocou o documento inteiro. E lá aparece, a gente pode mostrar aqui depois, posso passar aqui para o Felipe. Os percentuais estão em branco. Quanto por cento de audiência, quanto por cento de TV aberta, quanto por cento de PPV, enfim, está em branco. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E para definir essa distribuição é preciso unanimidade. O Flamengo e Volta Redonda não deram unanimidade. E a Libra tentou emplacar uma maneira de dividir esse dinheiro. A situação é maioria. Maioria não basta. O Estatuto da Liga diz que tem que ser unanimidade. A primeira parcela foi distribuída de acordo com esse critério, que é errado, porque não houve unanimidade, e o Flamengo, então, entrou na justiça para bloquear os pagamentos subsequentes, porque esse dinheiro, que estão dizendo assim, não, está tirando dinheiro dos clubes, não se sabe de quem é esse dinheiro, ou quanto pertence a cada clube, porque não foi definido. Isso foi um erro da Libra. A Libra deveria ter definido isso lá atrás, e não definiu. Rodrigo Matos, inclusive, trouxe já a informação que há meses ele foi alertado por uma fonte de que o contrato tinha um problema e que isso ia dar ruim, ia dar problema. Deu. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E para quem ainda não entendeu, por que o Flamengo entrou na justiça? Digamos o seguinte, eu, a Letícia e o André aqui somos herdeiros de um milionário. O milionário fez um testamento. Aí eu tentei me antecipar lá e pegar uma parte da grana sobre a alegação, tal, dando uma interpretação X ao testamento. O André e a Letícia falaram, peraí, não, o testamento não fala isso. Eu não concordei com essa divisão. O testamento fala outra coisa. O Mauro está se antecipando. A Letícia e o André entram na justiça porque o Mauro não pega o dinheiro, porque não está definido se esse dinheiro é do Mauro. Aí bloqueia. Aí depois que a justiça definir, ou chegarmos a um acordo, distribui o dinheiro que o nosso imaginário, né, milionário deixou para a gente. É isso. O Flamengo, durante muito tempo, teve bloqueio de receita, o André lembra muito bem disso, da Petrobras, porque o Flamengo era um clube caloteiro que devia ao governo e a Petrobras é uma empresa de economia mista estatal, com ações no mercado e tudo mais. E aí o Flamengo não podia receber dinheiro de uma empresa que tem esse perfil, esse status, digamos assim, se ele devia ao governo, né? Como é que um dinheiro que também é público, né? Porque a Petrobras é uma empresa de economia mista, tá? Mas tem dinheiro público nele envolvido. E era um ótimo negócio patrocinar o Flamengo, tá? Um excelente negócio, porque a Petrobras concorre com outros distribuidores de gasolina, óleo, derivados no mercado, né? Então ela tem que anunciar, ela faz propaganda. E fazer na camisa do Flamengo era um bom negócio, uma tremenda exposição. Enfim, rápido parênteses. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrava contra o pagamento ao Flamengo e a justiça bloqueava. Esse dinheiro ficava parado um ano ou mais. O Flamengo não conseguia pegar o dinheiro. Quando liberavam dinheiro, em geral, era por meio de liminar, com o compromisso de pagar salário atrasado, pagar parte da dívida com o governo. O Flamengo não podia pegar o dinheiro e trazer um jogador, entendeu? Por exemplo, o dinheiro ele já estava comprometido, a justiça liberava sob condições. E era corretíssimo, porque o Flamengo era um clube caloteiro que não cumpria suas obrigações, então não poderia receber aquela grana. Até que em 2009 foi finalizado o acordo com a Petrobras e aí cada um seguiu o seu caminho. Então isso é praxe, gente. Bloqueio de patrimônio, seja dinheiro, casa, carro, o que for, em disputa, ações, é normal. Por quê? Porque tem um impasse, então vai bloquear até que se defina. Essa é a situação. Essa é a situação. E a versão do Flamengo de que tentou, com 3 clubes diferentes, acordo e nenhum deles quis conversar. E o cenário que foi votado em maioria, dos 5 apresentados pela Liga, mais uma do Flamengo, era o pior para o Flamengo. E mais, o Flamengo deixa de ganhar em relação ao contrato anterior, e aí o Landim deveria explicar isso lá no Conselho, acho eu, 100 milhões de reais por ano, o que significa $500 milhão em 5 anos de contrato. O Flamengo é o clube que mais dinheiro deixou para trás nesse acordo.
que o Landim deveria explicar por que ele aceitou esse acordo. Você tem uma perda X, Y, Z, faz parte. Negociação, outro contrato, o mercado muda, ok. Mas é muita grana, muito dinheiro. Então a narrativa que se vende, que o Flamengo é egoísta, coisa e tal, ela não se sustenta. Isso não é uma defesa do Flamengo, é uma defesa da realidade dos fatos. E alguém que queira argumentar, que apresente argumentos concretos. E não, eu acho, eu não concordo. Você pode não concordar com uma lei. Eu acho, tudo bem. Por exemplo, não é obrigatório dar cursinho de segurança? Eu posso achar que está errado. Eu não gosto, acho errado, desconforto, minha liberdade individual. Sim, você pode pensar isso, mas você tem que usar. Se você tiver sem cinto, você pode achar assim, que bobagem, eu posso tomar 2 latinhas de cerveja, eu não fico bêbado, eu vou beber e vou dirigir. Se você for parar do bafômetro, você vai ter que submeter às leis do país, porque não pode, vai dar lá o resultado que você consumiu álcool, você não pode. Mas é um exagero, né? Eu acho meio exagerado. Em outros países não é assim, sim, mas a lei aqui é essa. Da mesma maneira, quando a gente foi lá para o Catar na Copa do Mundo, e lá a gente não podia beber cerveja, a não ser comprando bebida alcoólica em lugares específicos e bebendo em lugares específicos. Eu fiquei um mês sem tomar uma morninha. Um mês, não vi nada lá. Pessoal, vamos dar uma mudada, né? Parar de falar também sobre o Flamengo, né? Cara, do time também, né? Que tá aí. Pulgar também já participou de treino, né? No Ninho do Urubu e deve voltar ao Flamengo em clássico aí. O chileno de 31 anos, né? Fez muita falta aí. A base ali, né? O volante voltou a treinar com o grupo do Flamengo nesta quinta-feira. Depois de 3 meses sem atuar, né? Ele passou por uma cirurgia no pé direito. Foi isso mesmo, ele quebrou o pé, foi em julho ou foi em junho. No Super Mundial de Clubes aí. De lá pra cá, meu amigo. No pé também, né? Dá mais trabalho de sarar, que é onde você pisa ali. E ele se lesionou realmente em 29 de junho, na derrota para o Bayern de Munique, né? E o meia Saúl, que não enfrentou o Bahia em Salvador devido a dores no tornozelo esquerdo, fez trabalho interno e não treinou com os companheiros. Ele tem sido aí sentido o peso aí da sequência, né? O desgastante do Flamengo. Não estava acostumado a fazer tantos jogos, né? Lá na Espanha não é essa quantidade de jogos que faz aqui no Brasil, né? Além de Eric Pulgar, né? Felipe Luiz deve contar também com 2 reforços para o jogo no Nilton Santos. O zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Alexandro, que cumpriram suspensão, né? Contra o Bahia. Então o time vem completo. Também, pessoal, o Jorge Jesus citou aí o Flamengo, né? Quem marcou aí como o que mais marcou aí na carreira, né? Tipo, rasgou elogios aí ao Flamengo, né? Aí o Jorge Jesus. Jorge Jesus voltou a falar sobre o Flamengo, né? Agora para citar o título mais marcante de sua carreira, né? Ao longo da sua carreira, em participação no Portugal Futebol Summit, o técnico escolheu a conquista da Libertadores de 2019 como a mais especial, principalmente por causa da virada no fim, né? Da vitória por 2-1 sobre o time do River Plate. Foi o título que mais felicidade deu, né? E mais marcou na carreira aí do Jorge Jesus. O time perdia até os 89 minutos por 1-0, né? E Gabigol fez 2 gols. E foi uma emoção no estádio. 70% eram torcedores do Flamengo. E era um sonho para eles, né? Há 20 anos que não ganhava. Na verdade, há 38. Disse aí o técnico, segundo o jornal português Record, né? Ele falou também, foi uma vitória marcante exatamente pelo momento e porque a Libertadores é uma Champions da Europa, na Europa, perdão. Claro que na Europa tem divulgação maior, mas na Libertadores é muito importante. É uma Champions na América Latina, né? A Libertadores. Ele ainda fez comparações também, né? Entre o Flamengo e os 3 grandes clubes de Portugal, né? Para explicar o tamanho da conquista que obteve em 2019. Ele falou o seguinte, né? Benfica, Sport e Porto são grandes, mas são grandes clubes, mas Flamengo tem 50 milhões de torcedores, não é brincadeira, completou Jorge Jesus aí, rasgou elogios aí ao Flamengo. Beleza, pessoal? Por agora é só. Se Deus quiser, mais tarde voltamos com mais um vídeo, senão só vai ser esse mesmo. O YouTube não está mais entregando meus vídeos, não sei o que está acontecendo. Tem que trabalhar também, tem que fazer outras coisas e o tempo está curto. E não estamos caprichando tanto também porque data FIFA não tem tanto assunto, né? E vou fugir mais desses assuntos aí polêmicos de data, esse negócio aí sobre Libra, esses negócios aí que, pô, a gente fala Flamengo, eu vou ficar falando só
dessa parte aí que pra mim não interessa. Pra mim que importa é o Flamengo, o time do Flamengo, o clube do Flamengo. Ficar falando só de parte judicial, de Libra, dessas coisas é muito complexo, beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões se esse vídeo agradou vocês.